quando se trata da obra do Espírito Santo, dessa doutrina tão gloriosa que é a doutrina da pneumatologia. O entendimento que boa parte dos cristãos nos dias de hoje estão tendo a respeito da pessoa do Espírito Santo. Bom, quando a gente faz uma leitura geral dos nossos dias, quando a gente fala da pessoa do Espírito Santo, das obras que o Espírito Santo realiza, lamentavelmente, nós temos visto um número expressivo de cristãos com um entendimento, com um conhecimento bíblico muito raso, muito superficial, e eu vou até dizer que alguns até equivocados. Quando se fala da pessoa do Espírito Santo e do que ele faz, nós temos esse cenário deplorável. Ou o cristão tem um conhecimento raso, superficial, ou até equivocado, errado. E muitas coisas estão sendo feitas em nome do Espírito Santo. Há muitas crenças estranhas a respeito do Espírito Santo. Nós temos visto muitas aberrações, muitas loucuras feitas no nome do Espírito Santo. Tudo que acontece de bizarro, de algo assim anormal, coloca-se na conta do Espírito Santo. Então, muitas experiências, muitas revelações, e que entram em choque com o que a Bíblia ensina, mas que são atribuídas ao Espírito Santo. Então, quando a gente fala do Espírito Santo, o que predomina não é o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, não é o que a Bíblia ensina sobre o que o Espírito Santo faz, mas quando falamos do Espírito Santo no meio evangélico, é o que a tradição da igreja ensina, é o que os profetas do século 21 dizem, é predominante as experiências pessoais. E nós vemos então um cenário cada dia mais lamentável. É muito triste ver o que estão fazendo com a pessoa do Espírito Santo. Ele está sendo desprezado e até mesmo blasfemado por muitas pessoas que estão na igreja. Então, vendo esse cenário, é sempre importante a gente trazer à igreja quem é o Espírito Santo, as obras que o Espírito Santo produz. Nós ficamos aqui na igreja 6 meses, todas as quintas-feiras, ensinando sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre as obras do Espírito Santo. Hoje a minha proposta aqui é falar um pouco de quem é o Espírito Santo, mas destacar principalmente as obras que o Espírito Santo realiza na redenção, na salvação. Obviamente que eu não vou conseguir falar de tudo, porque são muitas coisas gloriosas. É muito profundo o que as Escrituras nos ensinam acerca da obra do Espírito Santo na redenção. Então eu quero falar um pouco da pessoa do Espírito Santo e falar bastante sobre a obra da redenção operada pelo Espírito Santo. E no final, nós vamos fazer uma reflexão da dependência que nós temos do Espírito Santo para a salvação, para uma vida santa, para uma vida cristã saudável, uma família feliz na presença de Deus, porque nós vamos caminhando e mostrando aos irmãos como é o Espírito Santo na salvação, o poder do Espírito Santo, como ele trabalha em nossos corações, como ele age poderosamente. Então quero começar falando sobre a pessoa do Espírito Santo. E eu quero destacar então que ele é Deus. O Espírito Santo é divino. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força, não é um poder de Deus. O Espírito Santo não é o que muitos por aí até afirmam, né? Uma força ativa de Deus, né? Algumas seitas dizem isso. Não, o Espírito Santo é o próprio Deus. Ele é uma pessoa. A divindade do Espírito Santo é visto nas Escrituras de diversas maneiras. Quando você olha os atributos de Deus, por exemplo, onipresença, onisciência, onipotência,
santidade, eternidade, atributos que são características somente de Deus, são também atribuídos ao Espírito Santo. O Espírito Santo é eterno, o Espírito Santo é onipotente, é onisciente, é onipresente. O Espírito Santo faz parte da Trindade. Lembre-se, a Bíblia nos revela Deus sendo um Deus triuno. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas distintas, porém coiguais. Não há nenhuma diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo no que diz respeito à essência, aos atributos, à sua glória. O que difere o Pai, o Filho e o Espírito Santo é principalmente na forma que eles atuaram, no ministério deles no que diz respeito à criação e na redenção. Cada um deles assumiu um papel específico, um trabalho específico. Por exemplo, na redenção, o Pai planejou, o Pai arquitetou o plano da salvação, o Filho, ele veio e realizou o plano da salvação. E hoje o Espírito Santo, ele aplica nos corações o plano do Pai que foi executado pelo Filho. Veja, eles são coiguais em glória, poder e atributos, mas eles são distintos nas obras em que eles realizam. Os três estão totalmente envolvidos na salvação. Entretanto, cada um com um papel distinto. Então veja, o Espírito Santo, ele é Deus, ele é uma pessoa, ele faz parte da Trindade Santa. Você olha para outros textos das Escrituras e você vê que o Espírito Santo é prestado honra a ele. Por exemplo, na fórmula batismal, nós declaramos: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja a igualdade, veja a honra que é dada ao Espírito Santo. Nós também vemos nas Escrituras, na bênção apostólica, também a honra ao Espírito Santo. A bênção apostólica vocês ouvem todos os cultos, o amor de Deus, não é assim? E aí no final e as doces consolações do Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo faz parte da bênção apostólica. Quando você olha o tema dos dons espirituais, nós vemos ali as três pessoas da Trindade sendo consideradas juntamente. Por exemplo, peca-se contra o Espírito Santo. Jesus disse que todo pecado é perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Bom, se peca contra o Espírito Santo, é porque de fato ele é Deus. E veja que é um pecado imperdoável. Então a primeira coisa que é importante você e eu fixarmos no nosso coração: o Espírito Santo é Deus, ele é divino, ele não é menor que o Filho e nem menor que o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo é o Deus trino, é o Deus triuno. Honras, glórias e louvores ao Deus trino. Mas na salvação, na criação, eles assumiram papéis diferentes na hora de criar e na hora também de salvar. Nós poderíamos ainda falar muitas outras coisas a respeito da divindade do Espírito Santo. Mas como eu disse, eu quero focar na redenção, na obra da salvação. E a primeira obra que é o Espírito Santo que faz na vida de um pecador é a obra da regeneração, que é o novo nascimento. É o Espírito Santo que traz vida ao pecador. É o Espírito Santo que faz com que pessoas mortas nos seus delitos e pecados tenham vida. João capítulo 3, versos 5 e verso 6, diz assim, Jesus dizendo: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Aqui é uma menção à regeneração. Regeneração é nascer do Espírito. Veja a soberania do Espírito. O Espírito, depois o texto continua, diz que ele sopra onde quer. É ele que regenera.
Tito capítulo 3, verso 5, diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Veja, a salvação, Tito está dizendo, foi pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que vem ao nosso encontro. É o Espírito Santo que nos traz vida. Efésios capítulo 2, verso 1, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O verso de número 5 do capítulo 2 diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Verso 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nenhum de nós estaríamos aqui nessa noite, se não fosse a obra da regeneração efetuada pelo Espírito Santo. Nenhum pecador será convertido, nenhum pecador colocará sua fé em Cristo, se primeiro o Espírito Santo não regenerá-lo. Não se tem vida cristã sem a obra do Espírito Santo. Ele é a fonte de vida, tanto biológica na criação, como o Júnior leu hoje para nós aqui no Salmo, quanto também a fonte de vida espiritual. O que é a regeneração, em outras palavras? É o Espírito Santo pegando um pecador, que você acabou de ler aqui comigo, que está morto espiritualmente, e ele traz vida sobre esse morto. Ele ressuscita esse morto espiritualmente. Ele traz vida. É uma transformação radical, é um milagre que acontece. É Deus, por meio do seu Espírito, trazendo vida a pessoas que estavam mortas. R.C. Sproul, ele disse o seguinte: a regeneração é a transmissão de vida nova a almas mortas. Isso mesmo. O homem sem Cristo, ele não está doente, ele está morto. O homem sem Cristo, ele não está deficiente ou debilitado, não. Ele está morto. E o que um morto pode fazer por si mesmo? Absolutamente nada. Quem tem poder para levantar um morto é apenas Deus. E quem traz vida espiritual a pessoas que estão mortas espiritualmente é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que vai ao pecador morto e o vivifica. Outros termos bíblicos que definem o que é regeneração são novo nascimento. Ser regenerado é experimentar um novo nascimento. É nascer do alto. É ser nascido de Deus, é ser gerado de Deus, é ser vivificado por Deus, é ser nova criatura, é ser novo homem. Então a primeira obra que o Espírito Santo opera para salvar um pecador, ele regenera, ele traz vida. É obra exclusiva do Espírito Santo. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele diz, abre aspas, que é mais fácil crer que um leão tornar-se-á um vegetariano do que acreditar que um só pecador seja regenerado sem a obra do Espírito Santo. Fecha aspas. É mais fácil acreditar que um leão vai virar vegetariano do que a gente acreditar que um pecador pode ser regenerado, pode nascer de novo sem a obra do Espírito Santo. Eu quero que você entenda isso de maneira clara, porque a primeira obra que Deus opera no seu coração é a regeneração, não é a fé. Você só vai crer em Cristo depois que você for regenerado, depois que você nascer de novo. Não é a fé que nos faz nascer de novo, mas é a regeneração, é a vida de Deus em nós que produz em nós então condições para termos fé em Cristo. Então a primeira obra é regeneração. E a segunda obra é a conversão.
João capítulo 16, verso 8 diz: e quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Após o Espírito Santo regenerar o pecador, a próxima obra que ele opera é convencer o pecador dos seus pecados. É mostrar ao pecador o quão pecador ele é. É dar o entendimento ao pecador que o pecado é maligno, que o pecado é horrendo aos olhos de Deus, que o pecado é uma afronta a Deus, que pecado é errar o alvo, é sair debaixo da vontade do Criador. Então o Espírito Santo, ele convence do pecado, e depois ele nos faz entender que os nossos pecados merecem a justiça de Deus, o juízo de Deus. É o que o texto diz: ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos, que abre o nosso entendimento, para que eu e você possamos compreender que o que os nossos pecados merecem é uma justa condenação, é a ira de Deus sobre nós. Romanos capítulo de número 3 vai dizer que o salário do pecado é a morte. O que os nossos pecados merecem é a morte. Então o Espírito Santo, ele nos convence do que é o pecado, ele nos mostra que somos pecadores, que o pecado é maligno, que o pecado é uma afronta a Deus, e ele vai então nos fazer entender que o pecado merece uma condenação, um juízo. Então, aqui está ocorrendo a conversão. Primeiro, o Espírito Santo dá vida ao pecador, dá um novo coração a ele, dá condições para ele entender o que é o pecado, e agora ele vai direcionar os olhos do pecador a Cristo. A primeira obra é a regeneração, a segunda é a conversão. É o momento em que ele é convencido pelo Espírito Santo. É o momento também que está acontecendo um arrependimento. Um homem que se orgulhava do pecado, agora ele tem vergonha do que ele fez. Deixa eu exemplificar aqui. Um homem que batia no peito e dizia: eu sou o cara, eu sou o mulherengo. Uma moça que talvez se orgulhava dos seus feitos, dizia que era tal, agora convencido pelo Espírito Santo que aquilo é pecado, que aquilo é uma afronta a Deus, de orgulho, ela se sente entristecida por ter feito tal coisa. De orgulho, esse homem repudia agora o seu passado, ele fica triste por saber como ele se comportou durante a sua vida. Ele agora quer apagar o seu passado de alguma forma, se ele pudesse. Então agora, convencido pelo Espírito Santo, ele entende que o que ele viveu até aquele momento era totalmente contrário à vontade de Deus, e agora ele está arrependido, ele não quer mais viver aquela vida, e o Espírito Santo então lhe mostra o outro aspecto da conversão. Ele direciona os olhos dele para Jesus Cristo, ele convence do pecado, ele leva aquele pecador então ao arrependimento, mas agora ele vai conduzir aquele pecador a Cristo Jesus. Ele vai abrir o entendimento do pecador, de que ele é pecador, de que ele merece uma condenação, em que ele então precisa de arrependimento, mas que há uma esperança, que há um Salvador, que há alguém poderoso, que pode perdoar todos os seus pecados, que pode salvá-lo da condenação eterna. Então o Espírito Santo abre os olhos do pecador e ele contempla o Cristo crucificado no seu lugar. João capítulo 15, verso de número 26. Mas quando vier o Consolador, uma referência ao Espírito Santo, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Veja, o Espírito Santo, ele vem para testificar de Jesus. Ele veio para colocar os holofotes sobre Cristo. Um teólogo chamado J.I. Packer, ele diz no seu livro A Dinâmica do Espírito,
ele disse que o Espírito age como um holofote oculto, que focaliza a luz no Salvador, fazendo-o resplandecer. Que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. O Espírito Santo vem apontar Cristo, vem refletir, vem mostrar para o pecador quem é Jesus. O Espírito Santo aponta para Jesus como Messias. O Espírito Santo revela ao pecador quem é Jesus, que Ele é Deus, Ele é Filho de Deus. O Espírito Santo mostra a sua vida, as suas obras, a sua morte, a sua ressurreição. A mensagem do Espírito Santo para nós é: olhe para Jesus, veja a sua glória, Ele é a imagem, Ele é o resplendor da glória do Pai. Escute as suas palavras, vá até Cristo. O Espírito Santo é aquele que nos conduz a Cristo. Então a conversão é um retorno do pecador a Deus, em arrependimento dos seus pecados e fé em Jesus Cristo. Mas isso só é possível pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Nenhum pecador vai por si só até o Pai em arrependimento e fé, se o Espírito Santo não estiver atuando na vida dele. Então veja bem, uma vez regenerados e convertidos pela ação soberana do Espírito, agora o Espírito Santo passa a habitar no crente. O Espírito Santo agora vai residir, vai morar em cada crente. E aí ele dá o início a uma outra obra gloriosa, que é a obra da santificação. Jonathan Edwards, um grande teólogo dos Estados Unidos, ele diz o seguinte, que na regeneração, o Espírito Santo implanta dentro do pecador uma nova inclinação, novos desejos, um desejo de santidade. Na regeneração, o Espírito Santo dá a nós também um novo paladar. Nós agora somos atraídos pela piedade, por uma vida correta, por uma vida justa, por uma vida de santidade. Então o Espírito Santo começa a nos santificar. E o que é a santificação? O que significa ser santificado pelo Espírito Santo? Meus irmãos, ser santificado, em palavras simples e objetivas, é a obra de transformação do pecador. O Espírito Santo nos transforma cada dia mais à imagem de Jesus. O propósito de Deus na salvação, por favor, escute isso, abra bem os seus ouvidos. Não é apenas nos livrar de uma justa condenação. O propósito da redenção não é apenas nos livrar do inferno que nós merecemos. O propósito da salvação é muito mais do que nos livrar de uma condenação, mas é restaurar em nós a imagem de Deus, a imagem que foi danificada, que foi deturpada por causa do pecado, será agora restaurada. Então o propósito de Deus não é apenas nos tirar, nos livrar de um inferno futuro. Não, é nos transformar à imagem do seu Filho. É nos transformar de glória em glória. Então a obra do Espírito em nós é transformar o seu coração, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas atitudes, cada dia mais parecidas com a de Jesus. 2 Coríntios 3,18 diz assim: somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Veja que uma das principais obras do Espírito Santo é nos transformar à imagem de Jesus Cristo. É cada dia transformar, mudar o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar. É cada dia nos sermos mais livres do pecado, do poder do pecado, e sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Romanos capítulo 8, verso 29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por que Deus nos escolheu? Por que Deus nos predestinou? Para sermos conforme à imagem do seu Filho.
Deus não nos salvou apenas para irmos para a glória. Deus não nos salvou apenas para irmos para o céu. Não. Deus nos salvou para sermos semelhantes ao seu Filho Jesus. Deus nos salvou com o propósito de fazer de nós verdadeiros filhos de Deus. Homens e mulheres que carregam o DNA, que carregam a marca de ser um filho de Deus nas suas atitudes. Por isso Paulo e outros apóstolos, por exemplo, Paulo disse aos filipenses que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Os sentimentos que devem dominar o coração de um crente são os sentimentos de Jesus Cristo. Paulo também vai dizer lá em Coríntios: nós temos a mente de Cristo. Nós não pensamos mais como antes. Nós não pensamos mais como os ímpios. Nós agora temos a mente de Cristo. O apóstolo João, a carta que nós estamos estudando, 1 João capítulo 2, verso 6, diz assim: aquele que diz estar nele, em outras palavras, quem diz ser crente, ele completa, deve andar como ele andou, deve fazer o que Jesus fez, deve viver uma vida semelhante à de Cristo. Então, nesse momento, amados irmãos, o Espírito Santo que habita em você, ele está trabalhando em você, ele está esculpindo em você e em mim a obra de Cristo, está nos transformando a cada dia mais à imagem e semelhança de Jesus Cristo, e essa é a obra da santificação. Falando ainda da obra da santificação, nós temos o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5, verso 22? É o caráter de Jesus esculpido em nós. O Espírito Santo, ele vai esculpir em você, em mim, o caráter de Jesus, as virtudes do caráter de Jesus. E quais são elas? Paulo cita 9 virtudes: amor e alegria. Você vai amar como Jesus amou. E Jesus amou até seus inimigos. Você vai ter alegria. Por vários textos na Bíblia, a Bíblia destaca que Jesus tinha alegria. Jesus exultou no Espírito. Jesus se alegrava. Jesus também tinha paz. Ele declarou: eu tenho a paz que o mundo não pode dar. Fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você quer fazer um teste se você é salvo? Você quer fazer um teste agora para identificar se você realmente foi salvo? Veja se você tem o fruto do Espírito. Veja se há amor na sua vida. Veja se há alegria, veja se há paz, veja se há paciência. Veja se há benignidade, bondade, fidelidade. Veja se há domínio próprio. Veja se há mansidão. Não significa dizer que a gente não possa pecar. Não significa que a gente não vai errar em algumas dessas virtudes. Mas, de modo geral, o Espírito Santo vai cada dia fazendo com que essas virtudes se tornem cada dia mais intensas, mais contempladas em nós. Um homem que era brigão, um homem que não aceitava desaforo para a cara, um homem que se envolvia em todas as brigas, se ele de fato foi nascido de novo, se ele foi regenerado pelo Espírito Santo, esse homem agora de brigão, esse homem agora será um homem manso, será um homem que terá o domínio próprio. Esse homem agora será um homem que vai amar as pessoas. Se ele era um esposo estúpido, um esposo sem amor, sem carinho, pela obra do Espírito Santo, esse homem agora, esse esposo, vai ser um homem agora amoroso, vai ser um homem como Jesus foi para a igreja. Ele vai amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. Ele vai se entregar pela sua esposa, ele vai servir a sua esposa, ele vai querer ver o bem da sua esposa. Você quer ver se você é um convertido? Veja essas características: mansidão, domínio próprio, paz com Deus, paz de Deus, paz com os homens. Isso chama-se santificação. É um processo, é uma transformação gradual. Nós vamos errar, nós vamos pecar, mas é notório que está havendo uma mudança. É notório que tal pessoa já não é mais a mesma. Um homem que está sendo transformado pelo Espírito,
Ele não tem dificuldade de pedir perdão. Essa história que fala, eu tenho dificuldade de pedir perdão, cuidado, pode ser que você ainda não nasceu de novo. Porque uma pessoa que é habitada pelo Espírito, que é transformada pelo Espírito, ela reconhece os seus pecados. Porque ele veio convencer a gente do quê? Do pecado. Ele mostra mais os meus pecados do que os pecados do outro. Ele mostra mais os meus erros do que os erros dos outros. Tanto é que há uma frase muito conhecida que diz o seguinte: se o maior pecador que você conhece não é você mesmo, você não está entendendo nada. Porque você sabe o que passa na sua cabeça. Você sabe dos sentimentos que você já lutou aí dentro. Das lutas que você tem com o pecado. Então, o maior pecador que você conhece é você. Porque você sabe tudo o que passa no seu íntimo, no seu coração. Então veja, irmãos, essa é a obra da santificação. É o Espírito Santo nos impulsionando, nos transformando. E o que o Espírito Santo usa para nos transformar? Ele usa os meios de graça. Ele está habitando em nós, Ele está trabalhando em nós, mas Ele ainda faz uso dos meios de graça. O que são os meios de graça? E os meios de graça são os caminhos que Deus predeterminou para que você e eu pudéssemos ter comunhão com Ele. O Espírito Santo usa esses meios de graça para nos transformar. Quais são eles? Leitura bíblica, oração e culto público. Quanto mais um crente ora, quanto mais um crente lê Bíblia, quanto mais um crente frequenta os cultos, mais ele será transformado à imagem de Cristo. Mais ele terá da parte do Espírito Santo poder para ser transformado. Vou te dar alguns exemplos. Gálatas capítulo 5, verso 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne. O que é andar no Espírito? É andar na direção do Espírito. E qual é a direção do Espírito a nós? Temos comunhão com o Pai. Como temos comunhão com o Pai? Através dos meios de graça, através de uma vida de oração, através de uma vida de leitura bíblica, uma vida comprometida com os cultos, com a igreja. João 14, verso 26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas, João 16, 13, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja, irmãos, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar de tudo quanto temos ouvido. E como que a gente ouve a palavra de Deus? Lendo e estando no culto público. Por isso que um cristão, quando tem Bíblia no coração, Bíblia na mente, ele vai se manter de pé, porque o Espírito Santo vai lembrá-lo do que a Bíblia diz, do que a palavra de Deus ensina. Quando você estiver nos seus momentos de luta, de dificuldade, de tristeza, de angústia, até com desejo de desistir, de abandonar, o Espírito Santo fará uso das Escrituras. O Espírito Santo vai te fazer lembrar daquilo que você leu, daquilo que você entendeu, daquilo que você ouviu nos cultos, do seu entendimento do Evangelho. Então o Espírito Santo, ele vai nos fortalecer, ele vai nos dar uma direção, ele vai nos iluminar, ele vai nos dar uma compreensão do que fazer, de como agir. O Espírito Santo vai nos ensinar, o Espírito Santo vai nos lembrar, ele vai nos guiar em toda a verdade. Tudo o que Cristo disse está nas Escrituras. Então veja, irmãos, o Espírito Santo vai guiar um cristão na santidade através dos meios de graça. Por isso que a gente é tão chato aqui, a gente é redundante. Leiam as Escrituras, venham para os cultos, venha ser iluminado pelo Espírito Santo, venha crescer em conhecimento. A gente é redundante nisso porque é bíblico, é a vida cristã. Então veja, irmãos, um cristão habitado pelo Espírito Santo tem sede da palavra de Deus. Um cristão que foi regenerado, ele ama esse livro. Por favor, pare de enganar a si mesmo.
Você que diz eu sou cristão, mas está deixando a sua Bíblia empoeirada. Você que diz, não, eu sou cristão, amo Jesus, o Espírito habita em mim. Se Ele habita, você vai ter apreço por esse livro. Veja o que o salmista disse em várias vezes. Ele diz, ó, quanto amo a tua lei. É a minha meditação em todo dia. O Espírito Santo vai te trazer o desejo de ler, de conhecer a Deus através das Escrituras. Foi o que aconteceu com aqueles primeiros crentes da igreja primitiva. Você vai se lembrar, eu preguei recentemente, primeiro sermão após o batismo com o Espírito Santo, 3.000 almas se convertem. 3.000 almas. O Espírito Santo sendo derramado. Sabe qual que é a primeira coisa que a Bíblia diz que eles fizeram? Eles se reuniram para quê? Para aprender a doutrina dos apóstolos. Atos 2,42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos. O que aqueles crentes cheios do Espírito Santo mais desejaram, sabe o que foi? Aprender mais, conhecer mais sobre Jesus, conhecer mais sobre os ensinamentos apostólicos. Então uma pessoa que nasceu de novo, que está num processo de santificação, ela é como um bebê. Pedro diz isso na sua carta. Ela quer beber leite. O instinto dela é procurar o seio da mãe para mamar. Ela está com fome, ela quer, aquilo ali é nutriente, aquilo ali é vida para ela, ela quer crescer, o bebê quer desenvolver. Assim é a vida de um novo convertido. Ele ama a palavra de Deus, ele quer se alimentar da palavra, então ele quer, o instinto dele é conhecer mais a Bíblia. Por isso que um novo crente, um novo convertido, ele tem toda hora aquele desejo de perguntar, mas é isso aqui, ô pastor, eu queria entender isso aqui. Eu fico feliz quando um novo convertido fica mandando mensagem, ele quer entender as coisas, ele quer compreender a fé dele. Pastor, eu preciso conversar, eu preciso... Sabe o que é isso? É o Espírito Santo que verdadeiramente o regenerou. É o Espírito Santo conduzindo ele à verdade. É o Espírito Santo nele alimentando ele o desejo de conhecer a Deus. É a obra do Espírito Santo. É interessante, irmãos, aqui observar uma coisa, que Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele poderia ter falado tantas coisas sobre aqueles crentes. Por exemplo, Lucas poderia falar que a igreja estava muito alegre, que a igreja era vibrante, que a igreja foi missionária. São todas as coisas importantes, mas a primeira coisa que Lucas registra sobre aquela igreja, sobre aqueles crentes, é que eles se dedicaram na doutrina dos apóstolos. A primeira coisa que Lucas destaca, inspirado pelo Espírito Santo, é que eles queriam Bíblia. Bíblia. E é o que nós vemos pelo restante do Novo Testamento. Pessoas que amam as Escrituras. E aqui, irmãos, eu quero desmascarar, jogar por terra esse anti-intelectualismo. Porque existem crentes que falam que não precisa ler, que não precisa estudar, que não precisa estar em culto de ensino, porque o Espírito Santo vai revelar tudo. O Espírito Santo acabou de descer, o povo está cheio do Espírito Santo, e a primeira coisa que o Espírito Santo conduz ele, sabe o quê? Vai aprender a doutrina com os apóstolos. Se fosse os dias de hoje, sabe o que o povo ia pensar? Ah, você acabou de ser, recebeu o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo veio, vai agora e vai buscar as experiências, vai buscar as revelações. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Senta e vai aprender doutrina com os apóstolos. Pastor, como que a gente aprende a doutrina dos apóstolos? Tudo que os apóstolos ensinaram, toda a doutrina apostólica está no Novo Testamento. Não existe mais apóstolos. Os apóstolos foram na época da igreja primitiva. Toda a doutrina apostólica está aqui. Então o que o Espírito Santo vai te conduzir? Vai conduzir a mim a aprender doutrina apostólica. Então crente avivado, crente que está sendo transformado pelo Espírito Santo, ele ama a Bíblia, ele ama a doutrina, ele quer conhecer mais sobre Deus, ele quer se aprofundar no conhecimento de Deus.
Infelizmente, existem igrejas que criticam, que desestimulam os seus irmãos, os seus crentes, a estudarem a Bíblia. Uma das razões é porque se um crente estudar a Bíblia, sai de lá. Porque a ideia é que se predomina o que o pastor fala, está falado e ninguém pode questionar. O que o pastor fala na igreja é lei, é regra. E ai de quem se levantar contra o pastor. Então a desculpa é, não precisa de ler Bíblia. Vem para o culto que eu te ensino. Não. Biblicamente, um crente precisa das Escrituras. Precisa ter apreço à Bíblia. Precisa crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Precisa dos pastores? Sim, a Bíblia vai nos ensinar isso em Efésios 4. Mas você precisa ser encorajado a amar as Escrituras sagradas. É por meio dela que o Espírito Santo nos transforma. Tem um monte de crente orando para saber a vontade de Deus de muitas coisas. Muitas dessas coisas que os crentes estão orando para saber qual é a vontade de Deus, já estão reveladas nas Escrituras. Só basta abrir a Bíblia e ler. Tem muita gente sofrendo que não sabe lidar no casamento, não sabe lidar com filhos, não sabe lidar no trabalho, não sabe lidar com dinheiro, não sabe lidar com um monte de coisa. E ele está pedindo para Deus revelar a ele. Já está lá revelado nas Escrituras. Ele está gritando, Deus, fala comigo. E Deus está gritando, você é só abrir a Bíblia, filho. Já falei. Você não quer ouvir. Esse livro é a voz de Deus. Você já parou para pensar como que você chama esse livro aqui? Palavra de Deus. Sabe o que significa isso? Deus fala através desse livro. Pastor, o senhor é contra experiências? Não. Cada um tem as suas. Mas eu sou obrigado a acreditar nas Bíblias. Nas páginas da Bíblia. Nesse livro. Eu tenho as minhas experiências particulares com o Senhor. Mas eu não ensino elas. Porque são minhas. As suas é de vocês. Mas as experiências que eu preciso crer e buscá-las estão aqui nas Escrituras. Você precisa ser guiado pelas Escrituras. E isso é obra do Espírito Santo na redenção. Para a gente caminhar agora para o fim, eu poderia ainda dizer muitas coisas gloriosas, mas eu quero lembrá-los que o Espírito Santo que começou a obra, que te regenerou, que te levou ao arrependimento, que te mostrou Cristo, te deu fé, que te santifica, que habita em você, Ele estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo não vai te abandonar. João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, Ele é o Consolador. Você sabe o que significa a palavra Consolador? No grego é Parakletos, que significa ajudador. É aquele que nos ajuda, é o nosso advogado. É aquele que caminha conosco. Sabe aqueles momentos difíceis da sua vida? Sabe aqueles momentos de tristeza, de decepção, de angústia, de enfermidade, de decepção na família, com o casamento? Sabe aquele momento de traição dos amigos, aquele momento de dificuldade financeira? Talvez você tenha caído em tentações, talvez você tenha pecado contra o Senhor. Sabe aqueles momentos que você fala, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta de continuar? O Espírito Santo que começou a obra, Ele está com você e Ele não vai deixar você pela metade do caminho, Ele vai com você até o fim, te ajudando, te fortalecendo, te levando ao arrependimento, te levando a confessar os seus pecados, te levando a entender que em Cristo há perdão, te levando a entender que esse mundo aí fora é só ilusão, que esse mundo é enganação, que esse mundo jaz no maligno e que a verdadeira alegria está na presença de Deus. O Espírito Santo não vai te abandonar. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Nós somos seguros da nossa salvação, porque aquele que começa é aquele que completa. Foi Ele que te regenerou,
Foi Ele que abriu o seu coração. Foi Ele que te convenceu. É Ele que habita em você. É Ele que te santifica. E é Ele que vai com você até o fim. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Nós recebemos o penhor, o selo. Nós somos propriedade de Deus, irmãos. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos propriedade de Deus. Veja, irmãos, o quanto você e eu somos dependentes do Espírito Santo. Você já parou para pensar o quanto nós somos dependentes do Espírito Santo? Por que a gente vive uma vida muitas vezes fria e morna e até em pecados? Porque nós não dependemos do Espírito Santo. Acabei de citar um texto em Gálatas 5,16. Andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Porque a nossa mente muitas vezes é dominada por pecados, porque nós não andamos no Espírito. Veja a obra da redenção. Tudo é obra do Espírito em nós. Você precisa ser dependente do Espírito. Eu preciso ser dependente do Espírito. Efésios 5,18, Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Sabe qual é a maior necessidade que você tem? Qual é a minha maior necessidade? Ser cheio do Espírito Santo. Mas sejamos sinceros. Você se preocupa em ser cheio do Espírito Santo? Qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos e gritou e clamou: me encha do teu Espírito Santo? Qual foi a última vez que você em lágrimas pediu: o Espírito de Deus me ajuda, me santifica, me transforma? Talvez você está aqui, está ouvindo esse sermão e você está chegando à conclusão: eu não sou convertido. Porque uma pessoa convertida não vive na prática do pecado. O estilo de vida dela não é pecaminoso. Ela peca, mas ela não tem um estilo de vida pecaminoso. Uma pessoa que foi regenerada, que está sendo santificada, quando ela peca, ela chora. Ela se entristece. Ela se sente mal. Ela sabe que ela está transgredindo a lei de Deus. Ela sabe que ela está afrontando a Deus. Ela está pecando contra o amor e a santidade de Deus. Então aquilo lhe traz tristeza e angústia. O que nos diferencia de um ímpio, a diferença entre um não regenerado e um regenerado é como ele lida com o pecado. Você que me ouve, talvez você nasceu num lar de crente, mas não é crente. Talvez seu pai é crente, sua mãe é crente, seu avô é crente, mas você ainda não é. Você ainda não nasceu de novo. Mas quem sabe o Espírito de Deus te trouxe aqui nessa noite e está começando uma grande obra na sua vida. Quem sabe hoje é o dia que Ele está te regenerando. Quem sabe hoje é o dia que Ele realmente está executando a obra da redenção na sua vida. Ou talvez você já é um crente. Talvez você já foi regenerado, mas você não é mais dependente do Espírito Santo como antes. Você pede tantas coisas para Deus, você pede vitória, você pede porta de emprego aberta, você pede casamento, namoro, você pede cura, você pede uma casa própria. E veja, são coisas lícitas. Mas que dia que você pediu: Senhor, me enche do Espírito? Você quer ser um marido melhor, uma esposa melhor? Que dia que você disse: Espírito Santo, eu preciso das virtudes do fruto. Eu preciso ser uma mulher mais mansa. Eu preciso ser uma mulher de domínio próprio. Eu preciso ser um homem mais amoroso, um homem mais alegre dentro da minha casa. A gente pede tantas coisas. Mas cadê o clamor pela presença do Espírito Santo? A boca fala do que o coração está cheio. E muitas vezes a gente revela que o nosso coração está cheio nas nossas orações. O que você ora, o que eu oro, revela o que está dentro do nosso coração. Então, por favor, com honestidade, sinceridade, a gente está chegando no final. Faça uma revisão. Quais são as suas petições em oração?
crente que quer viver para a glória de Deus. Um crente, ele acorda agradecendo por mais um dia de vida. Ele diz: me ajuda a viver para a tua glória. Me ajuda a honrar o teu nome. Me ajuda a viver dentro da sua vontade. Mas para isso eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é gritar, não é rodar. Ser cheio do Espírito Santo é querer ser parecido mais com Jesus. Tem muita gente que pula, grita, faz um show na igreja, mas chega em casa, é agressivo com a mulher. Chega em casa, é um péssimo pai, uma péssima mãe, uma péssima esposa, compra e não paga. É um péssimo funcionário. Mas ele diz: estou cheio do Espírito Santo. Que ele arrepiou na igreja, que ele se emocionou no culto, mas aquilo ficou no culto. Na hora que ele chega em casa, ele não tem mais nada. Ele mente na empresa, ele chega atrasado e mente porque está chegando atrasado. Ele é mal pagador, fala mal dos outros. As redes sociais dele ou dela mostram que ele não tem o Espírito Santo, porque tem lascívia, tem provocação, tem sensualidade, não há santidade. Queridos irmãos, veja quem é o Espírito Santo, veja as obras que ele fez e faz, e possamos desejar e anelar então essa presença maravilhosa dele na nossa vida. Você precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Saiamos aqui nessa noite desejosos, anelantes pela presença do Espírito Santo, sabendo que é Ele que começou a boa obra e Ele vai nos ajudar, é Ele que vai nos transformar, é Ele que vai nos santificar, mas para isso clame por Ele. Deseje a sua presença, mais do que qualquer outra coisa na vida. O que vai adiantar o homem ganhar o mundo inteiro? A gente está buscando tanta coisa. Busquemos a sua santa presença. Fecha os teus olhos. Senhor, nós te louvamos pelas obras gloriosas do teu Santo Espírito, sabendo que é o teu Espírito que nos regenera, é o teu Espírito que nos converte a ti, é o teu Espírito que nos leva ao arrependimento, é o teu Espírito que nos leva a Cristo, é o teu Espírito que nos santifica, é o teu Espírito que produz em nós o desejo pelas Escrituras, o desejo de ter uma comunhão fervorosa, o desejo de viver uma vida piedosa, o desejo de viver para a tua glória, para o teu louvor, o desejo de cumprir o que Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouros nos céus. Senhor, é o teu Espírito que nos faz ter uma vida cristã equilibrada, que luta pelos os seus objetivos, pelos seus sonhos pessoais e terrenos, mas sem tirar os olhos da eternidade, sem deixar de almejar a glória do teu nome através das nossas vidas. É o teu Espírito, Senhor, que nos convence dos nossos pecados, que nos faz pedir perdão ao Senhor, mas nos faz também pedir perdão às pessoas em que nós ofendemos, às pessoas em que nós denigrimos. É o teu Espírito, Senhor. Nós não queremos ser cheios do teu Espírito para mostrar a espiritualidade para os outros. Nós não queremos dar show no culto. Nós queremos mostrar a plenitude do Espírito, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, perdoando uns aos outros, tendo um lar, uma família abençoada, ter um lar onde a presença do Senhor seja real. Oh Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre o teu povo, perdoa-nos, ó Deus. Nós pedimos tantas coisas ao Senhor, nós pedimos tantas coisas que envolvem essa terra, tantos pedidos materiais, tantos pedidos pessoais,
mas neles não há a plenitude do teu Espírito, não há um anelo pela sua presença. Ah, Senhor, falta lágrima nos nossos olhos, falta choro nas nossas orações. Ó Deus, nos acomodamos com uma vida morna espiritual, com uma vida pífia, uma vida sem graça, uma vida sem propósito. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos para Ti. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos para a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre